Bom dia, meu povo! Estamos ao vivo! Olha a gente aqui para mais um devocional com oração, nosso encontro diário com Deus. E hoje, 9 de dezembro, vamos ver qual é a palavra que Ele tem para nossa vida, a direção que o Espírito Santo tem para trazer para a gente neste dia. Como o pessoal que me acompanha aqui já sabe, eu olho só na hora qual é a palavra, não faço a preparação antes, porque justamente eu deixo o Espírito Santo falar com a gente, fluir. Nosso tema de hoje é um Natal triste. Olha que interessante. A leitura está em Isaías 53. Eu vou abrir aqui para vocês enquanto o pessoal vai entrando. Isaías 53. Isaías, que é um profeta do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus falava com os homens através dos profetas. E o nosso devocional de hoje diz o seguinte: um número crescente de igrejas está celebrando anualmente o culto do Natal, respeitando em especial os que enfrentam sofrimento e perdas. A ênfase na alegria e no regozijo nessa época do ano muitas vezes faz as pessoas que estão lidando com a tristeza intensa se sentirem ainda pior. E é uma verdade que está ao nosso redor e muitas vezes bem perto de nós. Quantas pessoas você conhece que diz que não celebra o Natal, que não gosta do Natal? Essas pessoas têm feridas emocionais. Um artigo de jornal citou um pastor que descreveu esse tipo de culto do Natal como uma oportunidade para as pessoas virem e estarem na presença de Deus e reconhecerem a sua dor, desespero e solidão para entregá-los a Deus. Um participante acrescentou: e é um bom lugar para chorar, pois ninguém se perturbará com isso. Ninguém vai se incomodar com a dor que alguém sente no Natal. Oi, Aécio, bom dia, seja bem-vindo. Normalmente as pessoas se compadecem, de quem tem esse tipo de dor no Natal, nas datas comemorativas, porque é um pouco óbvio, saber que alguém que não gosta do Natal é alguém que tem traumas emocionais, que tem feridas de infância. Então, quando as pessoas se emocionam, existe uma compaixão em volta disso. Ao mesmo tempo, quando alguém se emociona no Natal, a própria data comemorativa já explica o porquê dessa emoção. Então as pessoas não são condenadas. Bom dia, Cleison. É Cleison, é isso o seu nome? Seja bem-vindo. Bom dia, Larissa. Sabe que existe realmente uma grande dificuldade das pessoas, primeiro, irem até as igrejas hoje em dia, por causa da religiosidade que existe, da cobrança da religião, que não reflete o amor de Deus, o amor do Espírito Santo, mas é a verdade hoje dentro de várias igrejas. Então essas situações que acontecem no culto nas casas, nas reuniões de oração, nas reuniões como essa que ele cita como exemplo de Natal, aonde as pessoas se encontram para celebrar a vida, para celebrar a família. Quando existe choro, dor, emoção saindo, as pessoas realmente acolhem umas às outras. Se percebe essa diferença? Quando você está numa igreja, em um culto, se alguém vai lá na frente, normalmente as pessoas olhariam, julgariam, ficariam pensando no tipo de pecado que a pessoa cometeu para ela ir até lá, no tipo de dor emocional que ela está sofrendo para ela ir até lá.
Parece um tribunal, ao invés de parecer um colo, um lugar de acolhimento, como é a intenção de Deus. Então essas reuniões nas casas, que é o movimento que está acontecendo do avivamento no Brasil, aonde Deus tem chamado as pessoas para conhecer a verdade, para conhecer o Espírito Santo na experiência real de cada um. Essa é a solução para o coração humano. É exatamente aonde Deus consegue te encontrar sem um julgamento. Não é interessante isso? Muito bom. Para todas as coisas a gente precisa extrair algo de bom. E a quarentena nos serviu, dentre outras coisas, para essa. Quando igrejas, megatemplos foram fechados e Cristo começou a se revelar às pessoas dentro das casas, na intimidade de cada um de nós. Durante a época do Natal, lemos frequentemente as profecias de Isaías sobre a vinda do Messias, que nasceria de uma virgem e seria chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Mas talvez deveríamos incluir as palavras em Isaías 53, quando diz: homem de dores e que sabe o que é padecer. Afinal de contas, Jesus era Deus homem, Deus na terra. Não um homem que tinha poderes de Deus aqui e se comportava como Deus, mas um homem que veio até nós para nos mostrar como viver a vida nessa terra. Tudo aquilo que Jesus fez, você é capaz de fazer. Eu sou capaz de fazer. E a palavra fala, ainda obras maiores vocês podem fazer. Porque você tem o Espírito Santo dentro de você. A nossa grande busca nessa vida é exatamente encontrar esse caminho. Encontrar o Deus que habita dentro de você. Porque antes de fazer milagre para os outros, Ele quer fazer um milagre na sua vida, na minha vida, nas minhas emoções, na minha alma. Trazer cura para você e para mim. Esse é o primeiro grande milagre que Cristo nos traz, a mudança de vida. Uma nova criatura, é o que a palavra fala. O homem de dores e que sabe o que é padecer. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O salmista nos lembra que Ele sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Jesus sara não só as dores físicas, porque a palavra nos fala que Ele levou sobre si todas essas dores lá na cruz, mas também as suas dores emocionais. Ontem eu coloquei uma enquete nos stories e foi interessante porque eu estava explicando rapidamente que existe um alinhamento que nós precisamos buscar aqui nessa terra entre espírito, alma e corpo, porque nós somos seres triunos. Da mesma forma que Deus se compõe em três, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós também somos triunos, espírito, alma e corpo. E enquanto você não tem a plenitude nas três esferas, você vai sofrer as dores desse mundo. E uma dessas dores é exatamente a dor da alma. Aquela dor que nos aflige, que muitas vezes a gente não consegue enxergar
o porquê das travas emocionais que a gente tem. Bom dia, Eliana, seja bem-vindo, bem-vinda. Elias, seja bem-vindo. Então a cruz nos serve também para trazer cura nas nossas emoções, na nossa alma, na nossa mentalidade. Porque dependendo da nossa mentalidade, vai ser a realização ou o fracasso que a gente vai ter na nossa vida. Romanos 12:2 nos ensina: não se conforme com esse mundo, mas seja transformado pela renovação da vossa mente. E esse é o alcance que Deus tem para você, na sua mente. Porque quando você enxerga o mundo com as lentes de Jesus, com a mente de Cristo, como fala na palavra, todas as coisas vão mudar à sua volta. A palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Bom dia, Thaís, seja bem-vinda. Então o salmista nos lembra que Jesus sara os de coração quebrantado e sara todas as suas feridas. A única coisa que a gente precisa fazer é reconhecer as nossas dores, descobrir quais são, para entregar isso para Jesus na cruz. Muitas vezes a gente vive essa vida corrida de traumas, de bloqueios, de dores emocionais e não tem consciência de quais são essas dores. Não tem consciência do porquê você reage às situações daquela forma. E a partir do momento que você toma essa consciência, você consegue entregar para Jesus essas dores. E o Espírito Santo passa a te guiar. Passa a guiar a sua vida emocional. Passa a te dizer o porquê você está refletindo daquela forma, naquela situação, às vezes sofrendo além do que precisa, às vezes fazendo uma tempestade num copo d'água. Curar as suas emoções também está disponível para você. É uma busca. Quem busca, encontra. Bom dia, Cris. Seja bem-vinda. Bom dia, Gati. Se você estiver sofrendo nesse Natal, lembre-se, Jesus veio para nos salvar, ajudar e curar. Bom dia, Franciele. Seja bem-vinda. Então, que o Natal não seja essa data que, mesmo tendo um histórico na sua família, é uma data triste. Não aceite essa mentira. Você decide se essas datas marcam, essas datas comemorativas, são para comemorar a sua alegria ou a sua tristeza. É uma escolha sua. Ai, mas na minha família aconteceu isso, aconteceu aquilo, a minha mãe ensinou isso ou aquilo, tal tragédia veio exatamente no Natal. Sim, mas Jesus diz que Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Não aceite a dor, não aceite a tristeza, não aceite os seus traumas emocionais. Lembre, a sua transformação precisa acontecer nas 3 esferas: espírito, alma e corpo. Gati comentando aqui exatamente essa verdade. Nós escolhemos o que entra dentro do nosso coração, o que é positivo ou o que é negativo. E na verdade tudo começa com a renovação da sua mente, porque a palavra também nos fala. A boca fala do que está cheio o seu coração. Se o seu coração está negativo, tem dores, perdas, traumas, feridas emocionais, é isso que vai sair da sua boca. Vai ser natural. Você, sem perceber,
vai começar a exalar a sua própria dor. E a gente que trabalha com inteligência emocional percebe isso muito fácil, muito rápido. Então, se você está ouvindo da sua própria voz palavras de dores, de maldição, palavras que são negativas, pessimismo sai de dentro de você, essa dor existe na sua alma. Busque ajuda, busque a sua cura, porque existem pessoas que trabalham para alcançar você, para te ajudar. E o Espírito Santo está disponível para te curar, através da palavra. A Bíblia nos diz que a partir do momento que ele foi enviado, não seria necessário que ninguém lhe ensinasse mais nada, porque o próprio Espírito seria o seu professor. Basta que você leia a palavra. Se você se dedicar e acreditar nessa verdade, fazendo, por exemplo, um devocional diário, como a gente está fazendo aqui, uma leitura bíblica, uma oração, o Espírito Santo transforma a sua vida. E se você ainda é uma daquelas pessoas que não ouve o Espírito Santo dentro de você, que não conhece a voz de Cristo, a verdade do Evangelho ou o plano de salvação, me chame depois que eu falo com você sobre isso. Da mesma forma que eu falei com o meu amigo Gatti aqui, da mesma forma que eu falo com as pessoas que entram no meu carro, da mesma forma que eu falo com as pessoas que eu encontro pelo caminho e que eu percebo que estão presas nessas dores e nessas feridas emocionais. A nossa missão aqui nessa terra é alcançar pessoas, ajudar pessoas. E enquanto você não estiver nessa posição de ajudar alguém, provavelmente você ainda está precisando de ajuda. Bom dia, Ideli, é isso? Ideu? Desculpa, não consigo entender seu nome. Às vezes esses arrobas são todos juntos, né? Nome e sobrenome, e eu não consigo ler. O nosso devocional finaliza aqui dizendo o seguinte, repetindo, lembre-se, Jesus veio para nos salvar, ajudar e curar. Você já entregou o seu fardo para Jesus? Porque ele nos diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Se você não está nesse lugar de ter um fardo leve na sua vida, peça ajuda, busque, porque a palavra fala que quem busca, encontra. E aquele que bate a porta dos céus, a porta lhe será aberta. O Espírito Santo está te esperando para ter esse encontro contigo, de uma forma pessoal, para te ajudar a ser curado. Lindo, né? É isso que ele deixou à nossa disposição. Jesus provê um oásis de graça no deserto da tristeza. Essa é a nossa palavra final. Um oásis de graça no deserto da tristeza. E por que a graça existe? Porque ela exatamente vem de graça para você. Assim como a salvação. Bom dia, Dodô, seja bem-vindo. A salvação existe para que você tenha vida em abundância aqui nessa terra. Para que você tenha a vida eterna. Não uma vida de sofrimento, de dores, que você precisa ficar vez após vez provando e comprovando que você merece. Mas ela se chama graça porque ela vem de graça. Porque Jesus estende as mãos para você, mesmo que você não mereça. Esse é o alcance que ele tem. Ele quer te acolher, te pegar no colo e te mostrar o que é o amor incondicional, de graça, pela graça.
A nossa leitura então está em Isaías 53, até o versículo 6, a partir do versículo 1, eu vou ler para vocês. Diz o seguinte a palavra: Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza, nenhuma majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Será que você conhece alguém assim? Será que você se coloca nessa posição? Se ao invés de estar lendo ele, eu estivesse lendo você, a palavra se encaixaria no seu caso? Vou ler de novo. Se coloque nessa pessoa. Quem creu na sua mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou qualquer majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores que experimentou no sofrimento. Experimentado no sofrimento foram as suas dores, vivendo na carne o que eu e você vivemos hoje. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Não gostávamos dele, não olhávamos para ele. Nós o desprezávamos e rejeitávamos. Você às vezes se sente assim? Desprezado, rejeitado, excluído de uma roda de conversa. As pessoas convidam os outros e não convidam você. Existe alguma semelhança? Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Apesar de ele ter vindo para nos trazer graça e vida em abundante, nós o julgamos. Nós o consideramos aflito, castigado por Deus, atingido. Não, ele fez alguma coisa errada. Se isso está acontecendo na vida dele é porque ele merece. Já ouviu alguma coisa assim? Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Por causa do nosso pecado, por causa das nossas dores, dos nossos erros, ele foi para a cruz. Para que eu e você pudéssemos conhecer a verdade que liberta. Para que eu e você pudéssemos sair desse lugar de dores emocionais, de traumas. Para que eu e você pudéssemos ter a vida que a gente sonha. A palavra fala infinitamente mais e além do que tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou sequer imaginamos. É a vida que Deus tem preparado para nós.
Mas por que essa vida não acontece hoje na minha vida, Rafa? Se ele veio para que eu tenha vida em abundância. Porque nós, eu e você, não seguimos o manual de instruções. Simples assim. Você compra um carro, mas você não lê o manual do carro. Você vai pegar o manual quando o carro estraga. Quando acende alguma luz no painel, que você sabe que alguma coisa de errada tem. Exatamente dessa forma a gente faz com a Bíblia. E é errado, completamente errado. Eu só estou aqui confessando o meu pecado e me identificando com você. Se todos nós lêssemos o nosso manual de instruções, nós não passaríamos por dores, aflições, pobreza, doenças e uma infinidade de males que atinge esse mundo. O sol vem para os justos e para os injustos, diz na palavra. Vem para todos. O que acontece nessa terra acontece para todos. A grande diferença é quem está ao seu lado dentro do fogo, na fornalha. Naquela fornalha onde entraram Sadraque, Mesaque e Abednego, onde eles foram lançados, estava Jesus. Uma epifania, diz a Bíblia, para te dizer uma palavra difícil. Uma aparição de Cristo, que fez com que eles saíssem do fogo sem terem sido queimados. Pensa no quão potencial era esse fogo, essa fornalha, o quão nocivo, perigoso, tóxico. Os soldados que jogaram as pessoas dentro do fogo morreram queimados. E os 3 que estavam lá dentro, acompanhados de Cristo, saíram ilesos, sem o cheiro do fogo em um fio de cabelo, diz a palavra. Eu quero essa vida para mim. Eu quero esse Deus sobrenatural que me livra dentro da fornalha, independente do fogo em que eu seja lançada, da provação que passe na minha frente, da situação perigosa que me aconteça na rua, do BO que aconteça no trabalho. Eu quero esse Deus que me livra do fogo. Por isso eu estou aqui hoje. E você? Você está disposto a entregar a sua vida por um caminho que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor dos exércitos, por um caminho que só Ele conhece, mas que Ele está disposto a te revelar? O Espírito Santo te revela todas as coisas. Se você não tem as respostas, busque dentro de você. Vamos lá, finalizando a nossa leitura de hoje. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Exatamente o que eu estava falando. Você escolhe o seu caminho, o seu destino e o que você vai fazer com a sua vida. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e aflito, mas contudo não abriu a sua boca, não reclamou. Foi para a cruz sabendo que sofreria, sabendo que teria dores, porque ele conhecia a missão que ele tinha, o propósito, o porquê ele estava indo para lá.
que era exatamente trazer essa liberdade, essa vida nova, essa vida em abundância para mim e para você. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca, não murmurou. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, sem reclamar. Você consegue passar um dia sequer da sua vida sem reclamar de alguma coisa? Eu ainda vou alcançar esse lugar. Não consigo. Ainda não. Mas esse é o nosso modelo. E como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. Um julgamento injusto que o condenou à morte. Você teria coragem de continuar calado? Sabendo que foi para isso que você foi chamado? Que essa é a sua missão? Difícil, né, gente? Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Por isso ele foi golpeado, pela minha e pela sua transgressão. Então, meu querido, minha querida, eu queria que você tivesse uma coisa em mente. O Filho de Deus sofreu dores porque Ele ama você. E porque Ele não quer te ver na situação de dor, de doença, de tristeza, de falência, de calamidade. Ele não quer te ver nesse lugar. Por isso Ele se entregou. E a nossa consciência precisa ser essa, de que Ele está estendendo a mão para te tirar do lugar onde você está. E a única coisa que te impede de subir, de crescer, de alcançar essa vida abundante que Ele tem, é o nosso orgulho. O meu e o seu orgulho. Porque a gente acha que tem que fazer do nosso jeito. Porque a gente está aqui e esse mundo é físico e eu só acredito no que eu vejo. Mas o mundo espiritual é aquele que rege, que tem as leis do que acontece no mundo natural. Então que a nossa busca continue sendo constante, para que a gente possa chegar nesse lugar de vida em abundância. E que as aflições que nós temos no nosso dia a dia não sejam reais, mas sejam resolvidas pelo sobrenatural que existe dentro de você, de mim e de você, que está à nossa disposição. Porque a partir do momento em que a gente ignora o sacrifício de Jesus na cruz, a gente está anulando o sangue de Jesus. E por isso a gente não tem uma vida abundante. Pesado, né? Se eu não tenho uma vida abundante nessa terra, eu estou ignorando o sacrifício de Jesus por mim. Que eu e você possamos ter essa consciência, porque é muito sério, é muito grave. Vamos orar então? Já passei do meu tempo aqui. Eu quero que você me mande um direct depois, me contando o que essa mensagem falou com você. Qual foi o ponto principal em que essa mensagem realmente tocou o seu coração? Que você ouviu o Espírito Santo falando com você, ou que você teve a virada de chave na sua mente? Me manda um direct me contando isso, tá bom? Eu também preciso ouvir e entender a direção pelo qual Deus está nos guiando aqui. O meu chamado é te ajudar
a encontrá-lo. E para isso eu preciso do seu feedback. Mas vamos orar. Senhor, eu te louvo e te agradeço por esse dia. Te agradeço porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Porque a tua palavra, que é verdade e vida, nos diz que o choro pode durar uma noite. A tristeza, as trevas, os problemas, o que nos faz chorar pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então que nós possamos cada dia mais alegrar o seu coração e nos fortalecermos. Que essa chave que nos foi dada possa ser usada, que a gente saiba como usar, como fazer o seu coração alegre para que nós tenhamos força nessa terra. Que nós tenhamos várias chaves nas nossas mãos, mas não somente chaves que consigam abrir as portas, mas que a gente saiba virar dentro da nossa mente, para que a gente consiga abrir essa porta, que é um movimento que depende de nós. Nós sabemos que o Senhor coloca na nossa frente os caminhos, coloca portas que o Senhor abre e ninguém fecha, e as portas que o Senhor fecha ninguém abre. Que nós tenhamos sabedoria para abrir a porta certa, para entrar pelo caminho que o Senhor escolhe para a gente. Que a renovação da nossa mente, da nossa mentalidade seja diária. Que dia após dia a gente cada vez mais perceba a tua presença e o mundo sobrenatural à nossa volta. Para que a gente possa viver essa vida em abundância e sobrenatural que o Senhor promete para a gente. Não nos deixe, Senhor, ficarmos no lugar aonde estamos, mas transforma a nossa vida. Ajuda-nos a usar essa chave que o Senhor nos dá, a virar realmente essa chave para abrir essa porta, fazer um movimento que depende de nós, mudar as nossas atitudes, mesmo que em pequenas coisas, só um movimento da mão, virando essa maçaneta, que seja suficiente para abrir uma nova porta e enxergar um novo caminho. Um caminho que nos leva à terra da promessa, a terra que o Senhor já nos deu, a terra prometida, que nós apenas precisamos conquistar, chamar a existência, chegar até ela. Nos ajuda a caminhar passo a passo em direção a essa terra prometida. Nós queremos viver a vida que o Senhor tem pra gente, a vida que o Senhor planejou, a vida que cumpre o nosso propósito, a nossa missão, e só dessa forma vai preencher esse vazio que nós temos dentro de nós, com a tua presença, nos trazendo sucesso, refrigério e realização, porque a verdadeira realização só conhece aquele que cumpre o seu chamado. Que nós possamos estar nesse lugar, no centro da vontade de Deus. Acompanha-nos, Senhor, nesse dia, nos mostrando os teus milagres em cada pequeno detalhe. É isso que eu oro, te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Quem chegou por último, seja bem-vindo. Cade, Pedro, a Tamires, William, que todos vocês encontrem realmente esse lugar de vida em abundância,
que não é uma vida solitária, não é uma vida imaginária, mas é realmente o poder de Deus, viver o sobrenatural aqui nessa terra. Que você possa conhecer essa verdade revelada hoje no seu dia, em atitudes e situações concretas. É isso que eu espero. Amanhã você me conta, me manda um direct, me mostra o que é que Deus fez na sua vida. Qual foi a surpresa que o Espírito Santo preparou para você nesse dia? Eu quero saber, tá bom? Nos vemos de novo no próximo devocional. Beijos, tamo junto, até depois do fim.